Soltar o verbo para compartilhar conhecimento. Esse é mais um Empreenda SCcast. Mais um episódio aí para você que nos acompanha. Obrigado pela sua audiência. Dessa vez vou falar no começo do vídeo. Vai lá. Você que está assistindo no YouTube, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos. No Spotify, nas plataformas de streaming também, no nosso site empreendasc.com.br. Convite para todos vocês estarem antenados com a gente. Patrocinadores, João. O Empreenda SCcast conta com o patrocínio Master da Arte Pro Comunicação Visual, a empresa responsável por esse estúdio, do meu amigo Felipe, que está aqui do meu lado. Sempre uma honra a gente lembrar disso, né? Essa casa construída aqui pela Arte Pro para que o Empreenda SCcast pudesse existir. E nesse episódio a gente conta com o patrocínio da Mecânica Órbita, a oficina mecânica que há 52 anos atende ali no coração do Garcia, na frente do 23º Batalhão de Infantaria aqui em Blumenau. Um abraço lá pro seu Ramiro, pro Júnior, para todo mundo que acompanha. Deixa eu lembrar, como é que é o nome da esposa do seu Ramiro, Anderson, que eu não falei? Dona Rosane, obrigado, né? O apoio de todo mundo ali que está apoiando e patrocinando esse episódio. E como sempre, o apoio da NutriBlue Gastronomia Empresarial, empresa de comida transportada e cozinha industrial instalada no seu parque industrial. Nossos apoiadores que garantem aí o lanchinho da galera no intervalo. E PHNX Consultoria Imobiliária, sua imobiliária para Blumenau, região litoral de Santa Catarina. Você quiser ser atendido por mim ou pelo nosso time, pode entrar em contato com a gente, com certeza você vai se surpreender com a qualidade do atendimento. E hoje, depois de todo o jabá, né, nós estamos com dois convidados bem ilustres, pessoas bastante conhecidas aqui na cidade de Blumenau e todo o estado de Santa Catarina, e que hoje estão aí empreendendo nesse desafio, né, nas parcerias público-privadas. Falar um pouquinho desse tema também. Fábio, Robinho, obrigado, cara, vocês aceitarem o convite de estar aqui com a gente. Fiquem à vontade para decidir quem começa. Eu sei que fica aquele. Tudo bom, Fábio? Obrigado. Tudo bom, tudo jóia. Eu queria, Felipe e João, agradecer primeiro o convite e dizer que é um prazer estar aqui. Acima de tudo, para a gente poder falar de algo que norteia, né, a nossa sociedade, a economia do nosso estado, que é o empreendedorismo, né, que é filosofar um pouco em cima desse tema, porque... né, brasileiro, de uma forma ou de outra, desde que nasce, precisa empreender para poder, enfim, superar suas adversidades e vencer. E a vida é, né, um laboratório de empreender. Né? E eu acho que é com esse espírito, né, que a gente tem que começar a nossa conversa aqui e aí discorrer um pouco sobre os temas que vocês acharem mais conveniente aí que a gente possa falar. Obrigado pelo convite. Valeu. Robinho. Eu não poderia também deixar de parabenizá-los, né? Não só vocês, como toda a equipe, a recepção, o carinho. Legal. E até antes da entrevista, o bate-papo que norteia naturalmente essa entrevista, mas o quanto é interessante essa oportunidade de trocar experiência, vivência, o dia a dia. Realmente a gente cresce, evolui, conhecendo um pouquinho das pessoas, da função de cada um. Isso é bem gratificante. Perfeito, acho que... a grande motivação nossa, né? Nossa, é isso aí, exatamente. É fazer essa troca de ideias. Eu queria começar, eu acho que é legal a gente contextualizar, né? Tanto o Fábio quanto o Robinho tiveram uma trajetória política, né? E aqui no Empreender a gente costuma dizer que tudo bem falar sobre política, até porque a política norteia muitas vezes os negócios, né? E vocês tiveram uma virada de chave, uma pivotagem ali que, não, vamos empreender, né? Como é que foi esse processo aí, Fábio? Tipo, de perceber Hoje vocês são responsáveis pela Insight Engenharia, né? Uma empresa especializada em PPP, em atendimento ao setor público. E além disso, que gerem o Expocentro de Balneário Camboriú, que é um baita centro de eventos aqui do estado e do sul do Brasil, né? Talvez um dos maiores aí do mundo, inclusive. E alguns projetos da Insight aqui em Blumenau, como a praça, que é uma parceria público-privada. Como é que foi esse momento de, cara, vamos virar a chave? Cara, na realidade é o seguinte, assim, cada um tem a sua veia aqui, né? Foi um conjunto de fatores que fez a gente virar essa chave na realidade. Mas eu no meu ensino médio, né, a minha dúvida era se na faculdade eu ia fazer física ou direito, né? E eu acabei escolhendo administração absolutamente como a maioria dos estudantes de administração faz. Eu não sei o que vou fazer administração. E foi uma baita decisão, porque eu me apaixonei pela área, pelo tema, e sempre procurei empreender dentro daquilo que eu aprendi na faculdade. Pois bem, só que a faculdade nos levou, e inclusive foi lá que eu e o Robinho nos conhecemos, a primeira fase do empreendedorismo, que era empreender lá dentro da universidade. Né? E pra gente... que nós temos em comum foi isso, a gente empreendeu dentro dos nossos cursos. Eu virei presidente do centro acadêmico do meu curso, o Robinho do dele, e dali a gente foi
fazer atividades com os alunos da universidade e assim por diante, que acabou nos levando também, de certa forma, para a política. E absolutamente sem nenhum tipo de padrinho ou alguém que nos aconselhasse, ou seja, também foi uma forma de empreender naquele momento, né? Mas eu, antes mesmo de ser vereador, eu já tive minha primeira empresa com 18 anos, eu sempre procurei tocar as coisas ao modo daquilo que eu vivia, que eu aprendia na teoria, né, da universidade, e trazer isso para dentro do meu ambiente de trabalho. E isso nos fez conciliar as coisas, na verdade. Mesmo quando eu era vereador, né, eu estava empreendendo no setor público, eu nunca deixei de ter minha atividade privada também, né? A gente tinha lojas, cafés, outro tipo de atividade com a família e tal. E dali para a gente procurar entender o que a gente estava aprendendo naquele momento do setor público e aonde a gente poderia chegar, foram os próprios acontecimentos que acabaram nos levando para isso. Quando a gente resolveu montar a empresa lá em 2013, a gente já resolveu montar a empresa sabendo que a gestão de projetos, né, para o setor público era o nosso principal foco. E dali para diante a gente não parou mais de trabalhar nisso. A gente se aperfeiçoou em alguns processos, em alguns projetos e na forma de empreender neste setor. Mas desde o começo, quando a gente montou a Insight lá em 2013, a gente já sabia aonde a gente queria atuar dentro desse setor e como a gente queria empreender ali. Legal. Na relação, fiz engenharia, né? Então aprendo muito. Um operacional, outro gestão. Mais ou menos isso que a gente acaba encaixando aqui no dia a dia. Mas a política nos propiciou muita coisa, né? E uma delas foi pelas inúmeras pessoas que a gente conhece, que visitavam o gabinete, conversavam conosco, entender um pouco das dificuldades da relação do poder público com as pessoas, de entregar os serviços de forma eficiente, de forma clara. E aí onde a gente foi evoluindo e pensando em como empreender voltado para concessões e parcerias público-privadas, de maneira a atender melhor os munícipes, a levar resultado e poder trazer recursos da iniciativa privada para o município, que tem suas dificuldades em poder implementar vários projetos e várias iniciativas, por não ter recurso próprio, não conseguir financiamento para isso. Então, daí nasce lá nesse momento essa oportunidade para nós de poder construir a empresa com esse foco, com essa visão. E vocês lembram do primeiro negócio? A gente falou, surgiu em 2013. Qual era o primeiro foco, assim? Na verdade, foi o seguinte, assim, eu despertei para mim, foi logo que minha primeira experiência pública, quando eu me elegi pela primeira vez em 2008, a gente tinha a tragédia, né? Foi uma imersão de adrenalina no início de um mandato com muita responsabilidade, né? E junto com isso, Blumenau tinha dado um passo importante, que foi fazer a concessão do esgoto na cidade, né? Num projeto diferente, porque, em geral, quando as prefeituras fazem um processo de concessão na área de saneamento básico, elas fazem a concessão 100%, que eles dizem, né? Água e esgoto. E Blumenau não fez isso, porque tinha já uma rede de água distribuída na cidade toda, mas tinha só 3 ou 4% de esgoto e precisava avançar nisso. E a implantação desse sistema todo, desde a fase de legislação até o início das operações, eu acompanhei naquele mandato também. E ali, principalmente nas dificuldades, foi um processo turbulento, porque a época, isso em 2008, 2009, 2010, as concessões tinham outra formatação e outra visão por parte tanto dos empresários quanto do poder público, mas principalmente na visão do munícipe, do cidadão, do que ela podia trazer, né? A gente passou por um momento muito difícil, onde, de uma certa forma, um lado político do Brasil demonizava as terceirizações, as privatizações e as concessões. E para demonizar isso, eles misturaram as coisas. Quer dizer, tudo que era concessão, privatização ou terceirização era vender aquilo que era do povo para os mega empresários, né? E isso estava muito enraizado na cultura brasileira. E isso foi se desmistificando, principalmente aqui na nossa cidade, naquele momento quando houve a necessidade de discutir isso.
aquilo me fez aprender muito. E uma das coisas que mais me fez aprender é que, por mais difícil que aquilo ali era um contrato de 30 anos. E na iniciativa pública, todo mundo sabe a burocracia que é para vender, né, para poder Licitação, participar de tal. uma licitação, as dificuldades, para muitas vezes tu ter 12 meses de contrato e daqui a um pouco, pô, tu tem que participar de novo de uma outra A licitação margem e baixa, tal. a dificuldade de receber. Isso, e quando tu faz um contrato privado com privado, se tu presta um bom serviço, tu vai ficar 30 anos prestando um serviço para aquela empresa que é tua parceira. Sim. No poder público não tem isso, a não ser nas concessões. Então dali a gente começou a pensar nesse assunto. Mas não foi esse o nosso primeiro projeto. Mas a gente sabia que era lá que a gente queria chegar, né, Robinho? O Fábio colocou bem, né? Essa demonização que existia da sociedade, é cultural, Isso é até- enraizado do Isso até é brasileiro. uma evolução que teve nos últimos anos mesmo. né? E a lei vem flexibilizando a lei de concessões e parcerias público-privadas, possibilitando aos municípios de pequeno ou médio porte que também possam ter essa possibilidade, né? Uhum. Então era algo, né, Na mal época eu tava visto na pelas Câmara também, não? pessoas e que hoje... Como? Na época que tava na Câmara também, não. É que se falava em privatizações, né? Privatização, o pessoal... Não, mas tu tava na Câmara também, não? Não, eu entrei em 2013, 2016, É. foi o mandato que eu participei. Antes eu fui engenheiro da Valtec, lá na Valtec, que hoje é Schneider Electric, né? Sim. Lá eu tive a oportunidade de ter contato com inúmeras empresas no Brasil, com inúmeras concessionárias, e que começava lá a despertar o interesse Legal. e entender como era essa composição e como essas empresas participavam. Em geral, eram a maioria estrangeiras que vinham investir dinheiro, e que isso hoje diversificou, já tem muita empresa brasileira participando do processo, gerando oportunidades, distribuindo renda e transformando a vida das pessoas. É porque antes, nessa época, uma concessão só podia ser feita com investimentos mínimos de 30 milhões de reais. Caramba. O que fazia com que muitas empresas nacionais que já não entendiam do processo, já achavam o processo público burocrático, difícil e perigoso pela instabilidade jurídica que o nosso país apresenta e ainda apresenta, né? Então, quem já estava mais acostumado a fazer isso e era mais corajoso, empresas internacionais que faziam concessões nos seus países, porque querendo ou não, desde a nova administração pública, lá com Margaret Thatcher na Inglaterra, que formou esses conceitos, a Europa começou e se espalhou pelo resto do mundo e as concessões foram se consolidando. Logo, essas empresas que estavam mais acostumadas Bora iam para fazer onde lá. tinha mais oportunidade de fazer. Como o Brasil não tinha concessão nenhuma, pô, lá é um baita lugar. No governo Fernando Henrique foi aprovada a lei, no governo Lula foi melhorada a lei, e as empresas que tinham mais coragem participavam desses processos de concessão. Mas entre a gente falar de uma concessão assim, que está lá longe da gente, né, de uma rodovia, como a BR-101, ou uma concessão de uma refinaria ou algo nesse sentido, para a gente chegar lá, aqui numa praça de Blumenau, pô, tem um caminho que precisa percorrer. Então a gente sabia onde a gente queria chegar, mas a gente não podia começar por lá, porque senão a gente ia falar de um negócio muito à frente do nosso tempo. Uhum. Então a gente começou fazendo gestão de projetos e projetos para empresas que faziam concessão. Então a experiência do Robinho foi fundamental, porque ele, durante muito tempo, foi diretor de iluminação pública. E Blumenau nunca teve uma concessão de iluminação pública, mas muitas outras cidades tinham, e ele precisava aprender como é que funcionava isso para poder aplicar aqui na nossa cidade melhores modelos de gestão. Então a gente acabou entendendo como funcionava os cadernos, os processos para fazer uma concessão de iluminação pública. Junto com a concessão da água e esgoto de Blumenau, a gente começou a sugerir esses projetos para empresas e para prefeituras. Então foi daí que a gente começou a fazer os primeiros projetos. Impressionante como a política ela tem muito a ver com business, empreender, né? É. Porque, cara, para te fazer um trabalho, tu tem que descobrir. É a forma que eu sempre falo de modelar, né? A gente quer fazer alguma coisa, tu modela, né? Então, até eu queria formar uma pergunta aqui. Hoje, para ti ser político, tem que ter uma veia empreendedora? Tem que ser empreendedor? Não, Não necessariamente. deveria, mas não, né? Né? Na verdade, Deveria, boa. na verdade, a sociedade, de modo geral, acaba escolhendo seus representantes em cada bairro por suas referências e por suas necessidades, e não naturalmente por aquilo que o vereador, ou a liderança, o deputado, deveria efetivamente estar atuando. Então, naturalmente, se ele tivesse a veia empreendedora, conhecesse um pouquinho, entendesse legislação, poderia certamente contribuir de forma mais intensa com o município. E vice-versa, né? Eu acho que também tem muito empreendedor que não serve para ser político. Uhum. Muito empresário que não serve para ser político. Que é aquele cara mais vocacionado à gestão, a negócio, a business. É que né? o político tem que
vamos lá, também tem que ter a humildade e a empatia para entender as necessidades do cidadão para poder contribuir. Então precisa também ter essa disponibilidade de poder escutar, discutir, ouvir. Isso é muito importante para poder fazer política. Assim como para empreender, né? A gente não simplesmente sai empreendendo, apesar da motivação de conhecer concessões. A gente também foi estudar, foi especializar, foi se preparar, assim como o Felipe estava relatando aqui na empresa dele também. A gente também tem que fazer isso. E faz isso diariamente, constantemente. Porque a evolução do nosso trabalho, a melhor entrega, o melhor resultado está ligado diretamente ao conhecimento nosso e da nossa equipe, naturalmente, todo mundo que compõe e auxilia nos estudos. Porque para fazer uma concessão são exigidos inúmeros estudos, inúmeros cadernos técnicos. Inclusive o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina normatiza isso, cobra, exige. Então tem que ter um volume imenso de informações para poder elaborar um processo desse. A gente estava falando sobre processos, né, antes, de empresas e tal. As empresas hoje estão aprendendo, várias indústrias já têm esse know-how, né, mas as pequenas empresas estão aprendendo a escrever os seus processos, quando no poder público, na verdade, só acontece se tiver processo, né? Se não tiver, não acontece, né? Falando da política na vida das pessoas é fundamental, né? Para tirar um alvará para poder empreender, tudo depende da prefeitura e da legislação vigente em cada município, das interferências. As regras mudam. É verdade. Então, o primeiro negócio foi consultoria na área de concessão para iluminação pública, da Insight. Isso, foi em conjunto, a gente pegou a gestão de um projeto muito interessante, que foi o projeto da taxa de preservação ambiental lá de Bombinhas. Foi o primeiro projeto que a gente fez a gestão dele mesmo, né, que era um negócio absolutamente inovador, não existia em nenhum lugar do Brasil, né, foi uma demanda pública que aconteceu por uma legislação municipal lá do município de Bombinhas. Existia 2 taxas dessas no Brasil, mas não com a sistemática e a tecnologia envolvida na aplicação de Bombinhas. Né? Hoje o cara passa lá ou já vem no carro. Né? Isso. E isso teve uma evolução muito bacana, assim, a gente até pode discorrer um pouco sobre esse assunto, mas foi muito legal. E ali também a gente começou a fazer estudos para municípios, porque a iluminação pública, dentro de um processo de uma concessão, tem vários estilos. Tem as concessões que são mais simples, para a gente aqui tentar deixar mais didático aqui para ir mais no caso concreto lá, para a assim, pessoa entender. Tem as concessões mais simples, as concessões medianas e as concessões mais robustas, vamos dizer assim. Vai lá. As concessões mais simples, elas, no âmbito da simplificação da lei das concessões, elas são feitas e fiscalizadas pelo próprio município ou pelo próprio estado. As concessões mais robustas, elas prevêem aquilo que o Robinho estava falando de um estudo prévio robusto que mostra que esta concessão ela fica de pé para os 3 principais agentes. Para quem empreende ou para quem investe, o empreendedor, para o setor público, que é melhor ter alguém fazendo do que ele fazer de forma menos eficiente, e principalmente para o cidadão. Esses cadernos mostram isso, que ela é operacionalmente viável, tecnicamente viável, juridicamente viável e financeiramente viável. Então, as concessões mais robustas, elas necessitam disso. No caso da iluminação pública, é uma concessão assim. E a iluminação pública se tornou uma concessão mais popular do que as outras, porque ela tem uma premissa que a legislação pede, que é um fundo garantidor, que é a lei que é a COSIP, que a gente paga na nossa conta de luz. Essa COSIP só pode ser gasta nisso. Então, todo município, ele cobra mais ou menos, porque é de legislação municipal, mas ele forma um fundo garantidor. E esse fundo garantidor dá a segurança jurídica que o empreendedor precisa para poder investir e dizer, vou fazer melhor do que a prefeitura está fazendo e sei que vou receber no final do mês. E isso baliza esses estudos. Isso tudo eu estou falando aqui ao lado do meu professor Robinho, que entende desse negócio. Mas ele já falou, a gente já conversou tanto sobre isso, a gente já fez tantos estudos nesse sentido que eu já consegui. E no caso da iluminação pública, ela se enquadra numa PPP, que é uma parceria público-privada, porque não existe forma de rentabilizar a prestação do serviço de iluminação pública. Então depende do repasse da COSIP, que é cobrada dos munícipes, e geralmente sem ter aumento de valores baseado na própria arrecadação que o município já tem. Essa empresa ela é contratada, o que ela faz de verdade lá na ponta? Ela troca a lâmpada, ela faz manutenção do poste, ela... No caso da iluminação pública, em geral, é uma operação financeira em que no primeiro ano de contrato, vamos lá, em Blumenau, no primeiro ano de contrato, a empresa implantaria LED em toda a cidade. Entendi. Coisa que o município levaria 20, 25 anos para conseguir fazer em toda a cidade, né? Pelo recurso. Então,
Em geral, a empresa no primeiro ano faz essa implantação. Tem um município que recentemente a gente fez os estudos, que no primeiro ano a empresa vai investir 34 milhões de reais e só vai receber do município 6 milhões de reais. Então, ou seja, o município não teria... E a gente está falando aqui não só da implantação, como da manutenção daquilo que existe, né? O LED queimou, vai lá trocar, o poste caiu, vai lá botar de novo. Enquanto tu tá trocando, tu tem o parque antigo, tu tem que trocar, né? Então, tu tem... Basicamente é isso, mas dentro da concessão da iluminação pública tem inúmeros ativos que podem ser implantados para ajudar ainda mais. Por exemplo, na concessão da iluminação pública pode estar incluso que em todas as praças e parques da cidade tem um Wi-Fi gratuito aos usuários. Pode ter pluviômetros ligados em alguns pontos da cidade de maior precipitação de chuva e que tem necessidade de controle, de aviso. Aí o poste informa. O pluviômetro instalado no poste através da rede de iluminação pública vai informar e vai possibilitar... Eu vi um poste inteligente lá, cara, fala contigo, tem câmera. Eu vou te dizer isso nas PPPs, que são... como eu te falei, eu estava tentando deixar mais didático aqui, mas as PPPs, que são as parcerias público-privadas, são os modelos de concessão mais robustos que tem. Essas PPPs, elas podem ser patrocinadas ou administrativas. As PPPs administrativas, que é o caso da iluminação pública, elas são custeadas totalmente por este fundo garantidor. Pelo poder público? Não. Pelo fundo garantidor, quem paga é a população, certo? É gerido pelo setor público, mas quem paga é a população. Pode ser que esse recurso não seja o suficiente. Aí ela tem que ser patrocinada pelo poder público para poder arrecadar o suficiente para poder fazer. Nesse caso que o Robinho estava falando, né, e a PPP nada mais é do que um fluxo financeiro. É isso que ele está dizendo. A gente estabelece os estudos para provar que isso tem viabilidade, para a gente criar um fluxo financeiro onde o empresário vai investir sem ônus para a prefeitura, mais dinheiro do que a prefeitura poderia investir ao longo de um determinado período, para que a população tenha um atendimento de forma mais prévia de todos os benefícios que aquele investimento vai poder dar, e a prefeitura vai pagando isso ao longo do tempo, dentro de um fluxo técnico desenvolvido por esses estudos, que vai permitir com que ela seja rentabilizada pelo serviço e pelo dinheiro que ela bota na frente. É quase um investimento financeiro, na verdade. É um investimento financeiro. E aí o serviço ele é o que gera esse investimento. É um investimento financeiro normatizado por uma legislação federal. Isso é uma PPP. Isso é uma PPP. E a legislação, além da flexibilização que houve nos últimos anos, a própria segurança jurídica que trouxe, né? Anteriormente no Brasil tinha muita segurança jurídica nas concessões e parcerias público-privadas. Então avançou pela criação de legislação adequada, específica, que traga segurança para o investidor. Em geral, a dificuldade da relação do empreendedor com a prefeitura é o fluxo financeiro, né? Num serviço que tu preste, tu recebe depois de 6 meses, 5 meses, 3 meses, ou não recebe. O poder público é o único ente que pode ficar se devendo e não pagar nada de juros, né? Mas olha só que coisa interessante. A gente está aqui falando de um exemplo que parece robusto, mas está muito aquém daquilo da onde a gente efetivamente pode chegar. Porque existem outros fundos que garantem outras áreas da gestão pública. Então, hoje a gente tem muita aversão ainda em falar de PPP para educação, PPP para saúde, porque quando fala sobre isso, os mesmos que demonizavam à época as terceirizações, privatizações e tal, vão dizer, estão vendendo a tua escola para dar para alguém, vão vender o posto de saúde e a educação, a saúde vai virar privada, e não tem nada a ver. E essa PPP de uma escola seria tipo pela manutenção ou pela educação em si? Não, botar o professor? Seria uma PPP patrocinada, ou seja, a gente teria aí um fundo público e não um fundo privado, que é o Fundeb, por exemplo, que o município alocaria parte desse recurso para que o empreendedor pudesse construir uma escola, e aí o município podia gerir ela, ou o cara podia construir, botar gerir, e o município repassar, provavelmente pela metade do preço que ele paga hoje, entre construir, manter o professor aos níveis que é exigido hoje pela legislação, né? Isso não é demérito nem de um lado nem de outro, não confundam as coisas aqui, né? Mas muito provavelmente ele conseguiria fazer essa gestão de forma muito mais eficiente do que faz uma prefeitura. Só que, basicamente, obviamente, que o Estado tem a defesa, quando vai proteger o cidadão, de defender principalmente a educação, saúde, segurança e tal. Então falar sobre isso hoje é um tabu, mas não será um tabu quando nós voltarmos a falar sobre isso daqui a 20 anos aqui no novo episódio do Empreenda SC. Não será. Porque Era um tabu a gente falar sobre o que a gente faz hoje quando a gente iniciou.
né, Robinho? Como era um tabu a gente falar da TPA quando ela começou, como era um tabu a gente falar... A TPA, vamos voltar para a TPA, ela foi bem polêmica, porque... Ela é polêmica. Ela ainda é. Mas assim, eu tive em Bombinhas aí nos últimos tempos e tal, de fato existem investimentos provenientes. A lei exige que parte desse recurso seja reinvestido. Como é que funciona isso? Como é que foi essa? A TPA, na verdade... Primeiro não é uma concessão, né, Robinho? Não é um contrato concessão. 8666. É um contrato normal dentro do rito... A empresa foi contratada para gerir, para fazer gestão. Fazer gestão. A TPA, só para o pessoal entender, o João. É a taxa de preservação ambiental das Bombinhas. Quem acessa Bombinhas e que não tem... Passou com o carrinho na câmera, o boleto chega em casa. Isso aí. Mas naturalmente que a empresa que lá presta o serviço, ela é remunerada pelo serviço prestado, independente do número de veículos que por lá circulam. Né? Ela não ganha no resultado do número de veículos. Infelizmente, deveria ganhar. Infelizmente. Mas o município tem a obrigação de investir todos esses recursos em questões ambientais, seja na melhoria da coleta de lixo, sejam melhorias na praia, enfim. Todos os recursos são aplicados obrigatoriamente e na melhoria. E quem vai a Bombinhas pôde observar nos últimos anos as evoluções que houveram nesse O único trato. problema de Bombinhas é o tráfego, né? O trânsito ali. Hoje a gente foi lá por um outro motivo. A gente está empreendendo lá hoje de outra forma. Uhum. A gente saiu 9h15 de Blumenau, chegou lá 12h15. Ele levou 3 horas num trajeto que deveria demorar 1h20. Né? Mas é exatamente por isso que foi instituída a TPA. Certamente, se não tivesse, a gente teria levado 3 horas, 4 horas para chegar lá. E aí é mais gente, mais impacto, mais problema. Mas qual é o fato gerador disso? Por que foi feita a TPA lá? Porque Bombinhas é uma cidade que tinha 17 mil pessoas e na temporada recebe 300 mil num dia. Né? Então, assim, é muito além daquilo que está previsto. Uhum. E os repasses que ela recebe do governo federal para todos os outros serviços são para 17 mil pessoas, não para 300 mil. Uhum. Então, ela tem arrecadação para recolher lixo de 17 mil pessoas, mas recolhe lixo de 300 mil. Ela tem arrecadação para limpar as praias para 17 mil pessoas e limpa para 300 mil. E aí vai. Sim. Então, assim, né? Tudo isso foi discutido na justiça, foi um processo longo, desde a implantação da TPA até a consolidação jurídica dela. E hoje, o que vale é que a taxa de preservação ambiental, não só em Santa Catarina, mas no Brasil todo, está sendo discutida. Por exemplo, Ubatuba fez a primeira concessão de recolhimento de taxa de preservação ambiental no ano passado, retrasado. Retrasado, né? Ano retrasado. Quantos por cento da arrecadação do município representa a TPA? Tens ideia? Quantos por cento representa, eu não tenho ideia. A gente fez a gestão desse projeto durante 5 anos e depois a gente saiu do processo. Ele estava pronto, maduro e nós não tínhamos mais utilidade na gestão porque ela já funcionava por si só. Né? Mas Ilhabela, Ubatuba, são todos os municípios que estão avançando. Ubatuba aplicou a concessão especificamente da taxa de preservação ambiental e assim é uma tendência geral. Né? E é um case para vocês a TPA. É um case, tá? Inclusive está no nosso site. Por quê? Porque, cara, os pedágios urbanos, que não tem nada a ver com TPA é uma taxa para preservar o meio ambiente. Mas o pedágio urbano, que é uma forma de tu cercear o trânsito de veículos em excesso nas cidades que têm essa dificuldade, continuará sendo e será cada vez mais uma realidade no mundo todo. É o tal do rodízio, né? Não, o rodízio é uma modalidade diferente. O rodízio é tu sai do carro no dia e não sai no outro. O pedágio urbano é o seguinte, entrou ali, irmão, tu vai pagar. Então assim tem Manhattan, assim tem Londres, assim tem uma série de cidades. Milão, todas as cidades históricas na Europa, para te entrar de carro, se não é morador, obrigatoriamente tem que pagar uma taxa. Isso. É como se fosse uma área azul, só que para rodar na cidade, exatamente. E isso é uma tendência e vai acontecer. E eu particularmente acho que isso deveria ser ainda mais estimulado, porque eu sou um defensor do não uso do carro como modal de deslocamento nas cidades. Mas é uma opinião pessoal minha, né? Apesar do carro hoje e o celular serem as minhas duas grandes ferramentas de trabalho. Mas esse foi um estágio dentro da empresa muito importante para a gente, porque fez a gente batalhar em vários aspectos em relação a solidificar os nossos trabalhos que nós desenvolvíamos. Porque, paralelo a isso, a gente estava fazendo esses estudos das concessões. Falei até aqui, a gente falou, para tornar ainda mais didático, né, nas concessões mais simples, citar a própria praça, né? Uma concessão numa modelagem mais simples, operacionalmente falando. A gente tá falando em PPP, eu me lembro que uma época até a Rua 15, né, vamos fazer espaço publicitário e
e tal. E aí teve o lance da praça ali, né? A praça, para contextualizar, né, a nossa audiência entender, existe uma praça do lado da Blumenau. Prefeitura de Blumenau, Praça Victor Conde. Toda e praça ela tem o nome Vitor Conde, inclusive no É, entorno da a prefeitura, prefeitura, né? Mas E aí aquela- parte dela foi concedida para a execução de uma obra para explorar turisticamente, gastronomicamente, enfim, né? É isso, né? né? É isso. É naquele local onde existia anteriormente uma. A estação de trem. Historicamente, Tinha um sim, ponto ninguém sabia, policial mas tinha um ali ponto também. policial, uma casinha, Sim. que foi a concessão muito antiga, que foi a mãe do Fábio que ganhou a concessão na época para implantação de posto telefônico. Isso Telesc. Da Telesc. Ah, Então tem a ver essa história aí. Tem muito a ver. Era Essa uma história- questão de honra para ti ganhar aquela praça ali. mais ou menos. É que assim, quem participa de processo público sabe que a gente ganha e perde licitação todo dia. Né? Claro. E a gente participou da Praça Blumenau, Praça Doutor Blumenau, e perdeu a licitação lá. E participou da Praça Vitor Conde e ganhou, né? A hoje Estação Unifique. E quando a gente aí, isso foi no ano de 2021, né? 2020. Final de 2020. Foi final de 2020. Não, 2021. 2021, isso. E a gente já tinha feito tanto estudo de tantas concessões. Quando a gente leu aquele ali, eu falei pro Robin, pô, isso aqui, os caras estão licitando um limão, mas isso aqui é uma limonada, olha só. Aí a gente Nossa começou... primeira oportunidade de virar concessionária e não somente auxiliar que outras empresas É, fossem concessionárias. essa foi uma segunda virada na nossa empresa muito interessante. A gente começou gestão de projetos, Dando consultoria para concessão. aí estruturamos as consultorias para concessão. A gente tem um monte de projetos no nosso currículo da empresa hoje, de várias construções, de várias coisas diferentes, inclusive de cemitério, zona azul, muita coisa. Sim. E a gente nunca foi concessionário por um único motivo. A gente não tinha dinheiro para os investimentos iniciais. Então a gente não poderia começar com uma concessão que a gente tivesse que investir lá 30 X milhões. é. Porque a gente não tinha 30 milhões, só por isso. E não tinha crédito para conseguir os 30 milhões no banco para poder fazer a concessão. Mas a gente sempre lia. Concessões do sul do Brasil a gente lê todas. Quando surgiu a da praça, uma concessão simples, ou seja, que não requer todos os estudos de uma PPP, Ou de certo? uma De uma parceria público-privada, tá? O que seria essa concessão simples? Ela tem um arranjo, porque nas modalidades de licitação, tu podes concessionar através de uma concorrência, que é uma das modalidades de licitação, pregão, tomada de preço, concorrência é uma delas, para fazer uma concessão simples. E a concessão ela tem que ter um benefício para a prefeitura, um investimento do investidor, da iniciativa privada. Ali qual era o projeto? A prefeitura tinha um anteprojeto da primeira estação de trem da cidade de Blumenau, tinha mais alguns regramentos, vai lá, tinha um orçamento base e tal, não sei o quê, e concedeu 2.600 metros de uma praça que só dava custo para a prefeitura, à iniciativa privada, e sempre numa concessão, a responsabilidade, o risco é do concessionário, nunca do poder público. Então, se aquele projeto não der certo, quem paga a conta somos nós, como qualquer outra concessão. Então, esse é o grande benefício para o município. Ele para de pagar a manutenção da praça, que ali custava, sei lá, vamos dar números aqui fictícios, 40 mil por mês, e passa a ganhar um aluguel nosso. Sem contar o fato de que, além de gastar os 40 mil, quem lembra daquela praça não tinha absolutamente nada. Não havia uma atração, tinha um parquinho lá, uma caixa de areia. Bastante precário. E isso já acontece há muito tempo. Então, há 30 anos atrás, a minha mãe trabalhava empreendendo no ramo de telecomunicações. Ela tinha uma empresa que prestava serviço para Telesc, Massa. fazendo posto telefônico. E Blumenau precisava de um posto telefônico além daquele que existia lá na Ponta Aguda, que era no prédio da própria Telesc. A prefeitura concedeu um espaço para a Telesc, naquela praça, e aí eles abriram uma licitação para uma concessão de um espaço para montar um posto telefônico. Foi a empresa da minha mãe, à época, que ganhou, montou aquela casinha que ficou lá 10 anos, eu acho que era. Funcionou bastante tempo, Bastante, cara. 10 Porque ou- eu me lembro de tirar xerox lá. Isso, 10 ou lembro. 15 anos depois, aí como toda concessão, o patrimônio é incorporado novamente ao poder concedente, que à época era a Telesc, que quando devolveu o terreno para a prefeitura, devolveu com a benfeitoria em cima, que era, depois virou aquela casinha da Polícia Militar, do CETERB, para vender Zona Azul e tal, e que nós tivemos o prazer de homenagear os empreendedores da época, lá no dia do lançamento do nosso empreendimento lá, inclusive a minha mãe, antes de a gente derrubar a casinha que eles tinham feito lá. Legal. E daí, por acaso do destino, quis que nós, né, pudéssemos tocar um novo projeto lá. Então a gente tem lá algumas obrigações: fazer a construção, revitalizar aquele espaço, e nós temos algumas
oportunidades lá, que é explorar aquilo ali com alguns tipos de atividade relacionados ao turismo, café, restaurante, loja de souvenir e algumas receitas acessórias a partir da autorização do poder concedente. Então a gente pode explorar aquilo lá também com outros tipos de receita, desde que o município nos autorize. Mas aquela concessão, ela é uma concessão comum também, porque não tem recursos públicos e não tem a entrega de um bem público que não é somente o terreno. E aquela licitação tinha o projeto básico do governo que estipulava qual o tipo mínimo de construção que deveria ser realizado, que era a réplica da primeira estação de trem de Blumenau, e vencia a licitação quem, além de investir todos esses recursos para construir essa réplica e explorar comercialmente, oferecesse o maior valor de locação para a prefeitura pelo terreno. Então, além de todos os investimentos que a gente está realizando, todos privados, ou seja, não tem absolutamente recurso público lá, a gente ainda tem a obrigação de pagar mensalmente. Já estão pagando aluguel, ou a partir do início da operação? Como tudo isso é incorporado, ou seja, toda aquela construção ao final da concessão passa para o município, naturalmente que o investimento que tu lá faz, tu abate do valor do aluguel. Legal. Temos um número, assim, do valor investido? É possível abrir? Não é possível abrir. Entendi. Porque a gente está investindo lá mais do que estava no edital, então isso é preservado. Mas vocês também têm vários parceiros ali, né? Até vamos fazer um jabá da Unifique. A Unifique entrou como parceira de Name Rights. Unifique, olha pra gente, estamos aqui. Por isso que eu tô dizendo que aqui... Aliás, a internet desse estúdio é Unifique. Que bom, é a Fabiano, melhor internet do Brasil. Inclusive, quem instalou foi o pessoal da Fixati. E depois que eu coloquei, melhorou muito. Melhorou bastante. Eu vou te dizer, a gente vai falar da Unifique por conta da praça, né, que não chama praça, a gente tem que aprender a chamar ela de Estação Unifique, que é o nome dela. Né, porque oficial, inclusive público, nos documentos públicos, porque tem uma previsão das legal coisas para que isso. previa o edital era a venda do name right. Né? E isso assim aí... como o name tem do Allianz Parque, de outras operações do Brasil. Isso, exatamente. E aí o Fabiano foi muito, como de costume, eu e o Fabiano também nos conhecemos desde a época que eu e ele tínhamos loja de celular, muito tempo atrás, da Brasil Telecom. Pula, você paga no mês, não paga no outro. e ali ele foi muito hábil, como de costume, ele é um cara muito empreendedor, é um cara que vocês devem realmente trazer aqui, porque ele viu ali a grande oportunidade. Blumenau é a cidade onde a Unifique mais investe, é a primeira cobertura 100% da Unifique em toda a área de atuação deles, vai ser o início da operação do 5G, do leilão que eles ganharam também no governo federal para explorar o 5G no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Isso. Então, assim, ele tem uma visão do que ele quer transformar Blumenau, a importância de Blumenau para a Unifique, apesar de eles serem de Timbó. Eu tenho ações da Unifique. Vale a pena. E eu acho que a Unifique é uma empresa que vai crescer muito nesse sentido, porque ela é muito sólida nesse aspecto. Então, a estação Unifique tem essa cara. Ela mostra Blumenau da primeira estação de trem, até a Blumenau de hoje, que é um polo de tecnologia, de desenvolvimento. Vai ter lá uma caixa da Unifique e tal, os negócios lá. Vai ter bastante coisa legal. Hoje a gente abriu o tapume, né? Porque a gente está na fase de finalização de obra. Então, as pessoas já conseguem enxergar mais ou menos o que vai ter lá, né? Mas vai ter um espaço família muito legal para as crianças brincarem com os pais, vai ter um espaço pet muito bacana, o Relógio das Flores. E tem outros parceiros também, né? Já está lá construído, a Macuca volta para lá, vai ter um cubo de tecnologia para experiências e tecnologia da Unifique, dentro da estação Unifique, além do que está na construção, que é um café happy hour, né? Com o pessoal do Esplendor e do Kurt Wine, que tá do Tamandaré também. O Diogo. O Diogo, o Davi, o Serpa e tal. Vão fazer lá um baita empreendimento muito legal. Uma loja de souvenir, da Trecos e Mimos, do Matias, muito bacana. Conheço, legal. Botou um alemão gigante lá no começo da rotina. Isso, muito legal. E o restaurante de exploração da própria SPE. E a SPE, que é uma sociedade de propósito específico, é um outro agente nesse papel das concessões. Quando tu ganha uma concessão, principalmente nas PPPs, é comum que tu estabeleça uma SPE formada pelos sócios que entraram em consórcio nessa licitação, porque ela é de propósito específico, ou seja, para não contaminar aquilo que a Insight faz, para não contaminar aquilo que a Select Investimentos faz, que é o nosso parceiro e investidor ali da Já foi patrocinador do podcast também. Isso. Para não contaminarmos as nossas empresas com aquele negócio, no sentido não de contaminar, de prejudicar, mas para não misturar as contas. Para preservar as relações e tudo que exige em edital. A gente faz um acordo de acionistas, monta uma SPE e aquela SPE tem o propósito específico de administrar aquele negócio. E neste investimento da estação Unifique,
Os membros dessa SPE é a Insight Engenharia e a Select Investimentos, também www.selectinvestimentos.com.br, vale a pena, eles são uma agência de investimentos que está muito sólida no Brasil hoje, com mais de 25 escritórios no Brasil. A gente fez, eles foram nossos patrocinadores, né? Um hub de investimentos ali, você blinda o seu patrimônio, busca o mercado imobiliário, é uma Inclusive, loucura. nós tivemos em São Paulo, eles fazem anualmente um encontro de representantes, e nós tivemos lá apresentando a estação Unifique para os captadores deles, e foi realmente Já fantástico. que nós estamos no Jabá, momento do patrocinador, Aproveitar. Né? agradecer a Arte Pro Comunicação Visual, nossa patrocinadora master aqui. Nesse episódio a gente conta com o apoio e patrocínio da Mecânica Órbita, sua mecânica aqui em Blumenau, lá no Garcia. Mandar um abraço pro seu Ramiro e pro Ramiro Júnior. São 52 anos de história da Mecânica Órbita, a gente sempre gosta de contar um pouquinho da história do patrocinador. E ela começou a história com o seu Aurel Schubert. Ele foi da Marinha Mercante da Suécia, cara, e aprendeu a mexer em motor nos barcos. Veio pra cá, se instalou no Garcia, né, Anderson? Se instalou lá no Garcia e deixou o Ramiro, seu filho, tocando a mecânica até hoje, depois de 50 anos. E o seu filho que toca lá a Mecânica Órbita, obrigado, né? O apoio de vocês, dona Rosane, é isso? Que tá lá também assistindo a gente, obrigado. E os nossos apoiadores, a Nutriblu, gastronomia empresarial, né? Comida transportada, cozinha na sua indústria, e pega NX Consultoria Imobiliária, seus imóveis aqui em Blumenau, região litoral de Santa Catarina. Felipe, quer fazer uma pergunta? Fábio, Robinho, como é que chegaram no Expo Centro? Conta a história aí Balneário pra Camboriú. gente. Expo Centro de Eventos Júlio Tedesco, que não é o maior centro de eventos do país, mas é o mais moderno, sem sombra de dúvidas, né? Pô, sempre ficou fechado a caralhada de tempo lá. Como é que foi esse rolê? É uma concessão um pouco diferente, aquela comum da praça que nós falamos, não tem investimento privado, já no Centro de Eventos de Balneário Camboriú, toda aquela construção foi realizada pelo governo do estado, investimentos próximos a 140 milhões de reais, e como em geral todas as obras públicas têm suas dificuldades financeiras, de fluxo financeiro, e por isso ela levou tanto tempo para ficar pronta. Mesmo assim, quando nós assumimos que vencemos o processo de concessão, a Insight, junto com a empresa que é subsidiária do Red Rock Live em Santa Catarina, quando vencemos, mesmo assim tivemos que fazer, vencemos, assinamos o contrato 23 de dezembro de 2021, assumimos no dia 29, e só 18 de maio, 17 de maio, 17 de maio que a gente conseguiu fazer a inauguração oficial, porque até lá teve que corrigir muitos problemas que Até lá tinham, tu tava nos inclusive buracos lá, investimentos para poder, o sistema de ar-condicionado não estava concluído, então uma série de situações que foram necessárias intervenções. Mas lá é uma concessão onde o governo construiu e vencia o processo de concessão às empresas que oferecessem o maior valor de outorga fixa. Então, quem pagasse o maior valor para o governo para assumir, além do valor mensal, que 10% do faturamento bruto mensal é repassado ao governo do estado, além daquela outorga fixa que foi pago na assinatura do contrato. Até mandar um abraço ao seu Djalma também, né? Seu Djalma Berger, que Sim, é do seu do Djalma, Hard Rock. o Djalma Berger, que é o acionista principal lá do Hard Rock Live de Florianópolis, dono da Quality, que é a empresa parceira da Insight nesta obra, é nosso sócio majoritário lá, inclusive, é o nosso chefe, e é um cara do bem, né? Um sujeito excepcional, assim, e vem compartilhando conosco lá de forma muito democrática assim, as responsabilidades de tocar essa concessão, que lá sim também está sendo uma grande escola, né? Porque lá é tudo muito, além de ser um contrato muito mais robusto, né? O Robinho tem ele na cabeça, assim, porque o Robinho exerce lá a função de diretor técnico, então ele tem realmente esse último ano da nossa empresa foi muito dedicado a duas coisas especificamente, né? Atender bem aqueles clientes que já estavam na nossa carteira, porque a gente, depois de fazer muitos projetos para empresas privadas, a gente começou a ajudar as prefeituras a desenvolverem seus projetos de concessão, que talvez seja tema de a gente discorrer um pouquinho depois do Expo Centro sobre isso. Mas, então a gente tem um portfólio de prefeituras que a gente atende, então a gente falou, pô, a gente ganhou um baita contrato grande, que é o Expo Centro. A obra da praça ainda estava encaminhada, então a gente já tem trabalho em Blumenau bastante. A gente já tem praça foi antes? Praça foi antes, foi a primeira. A gente já tem várias prefeituras que a gente atende. Então agora vamos sossegar um pouco o facho, vamos botar a casa em ordem. A gente precisava também fazer aquele Expo Centro girar, porque a gente sabia das dificuldades que tinha no início da operação. Então a gente passou, né, Robinho, eu acho que o ano passado praticamente boa parte do nosso tempo lá dentro. E... eu me lembro de ver o Robinho sujo lá vendo os ar-condicionados também. Mas lá é um complexo maravilhoso. Não, é top demais. Que gera muitas oportunidades, é fantástico, né? Apesar de inaugurar dia 17 de maio e a área comercial também iniciar nesse
Então, apesar de ter sido uma concessão, o investimento ser público na construção, mas toda a operação é privada, né? Então, nós temos mais de 35 funcionários lá, desde a manutenção, operação, limpeza, segurança, mas também Comercial, a área administrativa. E o Estado precisava, né, de uma estrutura dessa, né? É porque, em geral, o governo... Vamos lá, a gente tem alguns outros exemplos aí de centros de convenção, até a Vila Germânica, que o poder, para te prospectar eventos, tem que ter um comercial livre para viajar, para negociar, para conversar. Então, o poder público deixa isso engessado, né? Para te conseguir viajar é complicado. Então, tu transferir a iniciativa privada, a gestão sobre aquele complexo foi fundamental para o sucesso dele. Então, a gente, no primeiro ano, naturalmente, a área comercial também começou lá em março. Então é normal que os eventos já estivessem acontecendo em outro local. Então E foi uma retomada também, né? Tem um trabalho muito intenso de poder buscar, fazer relação e trazer os eventos. Mesmo assim, o primeiro ano, né, Fábio? O resultado foi muito acima do... Inclusive, como era uma concessão, nós já estudamos intensamente para poder desenhar e imaginar a programação, a rentabilidade, para poder envolver o nosso sócio, naturalmente, como majoritariamente são os investimentos que lá precisavam ser realizados. Então, o primeiro ano já foi sensacional a nível de captação de eventos, mas de março é mais a área do Fábio, mas de março para frente realmente a gente não tem. Hoje espaço. A gente combinou do que o que ele entende eu vou falar e do que eu entendo ele vai falar. Eu queria pontuar que vocês começaram a operação lá num momento que também havia uma retomada de eventos, ainda tinha aquele rolê do Covid, Mas assim, eu vou te dizer, a gente começou no pós-pandemia, mas a gente ganhou a licitação na pandemia. Eu acho que a pandemia nos trouxe, sem sombra de dúvida, esta oportunidade. Tem muitos players do mercado de eventos, donos de centro de eventos, empresas do mundo, que certamente hoje pagariam muito mais do que a gente pagou para ter aquele equipamento. Só que não fizeram porque estava todo mundo com o botão vermelho apertado. Queria. A gente teve o refino de ser de Blumenau, conhecer Balneário Camboriú, entender a história do centro de eventos, saber o potencial que aquilo lá tinha. Isso tudo a gente não precisou estudar, a gente veio crescendo com isso dentro do nosso conhecimento. E aí valeu aquilo de novo. A gente pegou o edital, que já tinha dado deserto uma vez, que não foi alterado. A gente leu, fim da pandemia, tivemos a mesma impressão da praça, né? Os caras estão licitando limão, mas isso aqui é uma limonada. E aí, obviamente, que a gente não tinha tamanho para aquilo lá. Né, e a gente foi fazer aquilo que a gente também sabe fazer bem, porque com esse tempo todo de mercado, a gente conhece pessoas nas suas devidas áreas que a gente poderia prospectar. Só que a gente não teve muito trabalho, porque para ser sincero, a nossa segunda conversa foi com o Djalma lá no Hard Rock. E quando ele viu... E quem não conhece é uma grande estrutura de shows e eventos que tem na Grande Florianópolis, é impressionante. Assim, tanto que a marca Hard Rock o Hard Rock ele tem vários equipamentos, né? Hotel, cassino e tal. E ele tem as arenas de shows nos Estados Unidos, que é muito forte, que são os Hard Rock Lives. E ele só tem uma arena de shows fora dos Estados Unidos, que é de Florianópolis. Então é um negócio assim fantástico. Aquilo, tanto o pessoal daqui quanto o pessoal dos Estados Unidos trata esse equipamento de forma muito legal. Então quem não conhece, sim, vale muito a pena conhecer o Hard Rock Live de Florianópolis. Mas quando eles viram, né, um equipamento do qual eles tinham um atestado de capacidade técnica que pedia na licitação, à disposição, dentro daquilo que estava proposto para o governo do estado, com o know-how que eles já tinham de administrar aquele equipamento lá em Florianópolis, né, e com os números que nós mostramos para eles, conhecedor que éramos dos processos licitatórios de análise de projetos de PPPs, os caras toparam na hora, né? Mas, surpreendentemente, assim como falou o Robin, a gente foi o primeiro ano acima do que a planilha que nós tínhamos modelado, porque a gente pega a planilha da concessão, que foi feita pelo governo do estado, que a gente não viu pela primeira vez na licitação, e a gente joga dentro dos nossos modelos de viabilidade, e a gente viu, esse negócio é legal. Aí a gente sempre traça 3 cenários, o mais conservador, o mediano e o mais otimista, e a gente esperava realmente um movimento conservador no primeiro ano, por se tratar do tempo que é, e já foi muito acima disso, né? E, hoje são números que eu posso dizer aqui para vocês, mas nós, de abril a novembro, que é a alta temporada de feiras, a vocação lá é feira e congresso, não é show, não é evento, é feira e congresso. A gente hoje, de abril a março, não tem data para feira, e a gente já tem 14 eventos de calendário. Desculpa, de abril a novembro.
A gente não tem datas para novas feiras esse ano, 2023, e a gente já tem 14 eventos de calendário e a nossa equipe comercial está a milhão. Eventos de calendário são aqueles que se repetem anualmente. Isso, Quando exatamente. A CATS, né, Associação Catarinense de Supermercadistas, que fazia em Joinville, transferiu de Joinville para Blumenau e assinou por Pois é, isso Pra é Balneário Camboriú. para Balneário Camboriú. E O assinou Robinho tá por- mais em Balneário que Blumenau, ainda confunde, Robinho. É o amor, cara. E é interessante, né? Porque realmente a gente imaginou, eu imaginei pelo menos que isso iria acontecer, né? Alguns eventos que acontecem em São Paulo. Tem algum acontecem em evento outros assim locais. que mais, tipo, que vai acontecer esse ano que não aconteceu ano passado, que, porra, esse evento, algum evento assim mais... A CATS é um deles. A gente vai ter uma feira que é um evento de São Paulo, né? Tem um empreendedor. Ele não lançou o evento ainda, apesar de já tá tudo montado, tal. Não vou aqui dar spoiler, né? Uhum. Mas ele fazia este evento em São Paulo. E é um evento que tem muito a ver com Balneário Camboriú. Vai lá, eu acho que é o máximo que eu posso falar. E ele vai ficar no Expocentro, neste evento, entre montagem, evento e desmontagem, 50 dias, né? 50 dias. Nossa. 50 dias. Então é um evento nível nacional. E absolutamente todo o complexo, porque a gente pode ter lá inúmeros eventos simultâneos, pode ter até 32 Tem vários eventos auditórios, simultâneos. né? É. Aham. Então, todos esses dias para um único evento. Caramba, cara. A gente, É 2024 esse. a gente fez, por exemplo, o KSOP. Ah, esse é 24, não é 23? 24. A gente teve o KSOP, por Caramba, exemplo, é o acabou o campeonato calendário de de vocês. Era 50 dias, é o momento para tirar férias. A gente... Não para técnico operacional. O comercial que já fez a parte dele, né? O comercial já fez a parte dele. Como é que o Max falou? Não, teve alguém que falou aqui, né? Não, o Isaac falou, o Flávio vai lá dar show, depois eu trabalho, né? O cara vende, depois eu trabalho. Mas a gente, por exemplo, a gente fez o KSOP, que é o maior evento de pôquer hoje do Brasil, Aham. né? Aliás, a baita estrutura eu tive Foi lá. muito legal, foram muitas mesas de pôquer lá, parecia um cassino, assim, o nosso pavilhão maior lá. Muito bacana, a mesa principal e tal. Ao mesmo tempo, a gente fez um show do Zé Ramalho no outro pavilhão. Ao mesmo tempo, a gente teve um camarote na Torre 1 e um buffet, enfim, a gente teve um evento gastronômico na Torre 2. Tudo funcionando ao mesmo tempo, simultaneamente. assim. Então, o ambiente já se comportou muito bem, com lotação máxima. A gente teve um evento muito característico lá, que era um evento que acontecia na região da Anford já há muito tempo, que é o SC Custom Show, um evento de carros tunados, antigos e tal, Sim. muito bacana. Eles sempre fizeram um evento lá em Itajaí, em outros lugares ali, numa média de público assim de 12, 15, 20 mil pessoas. A gente colocou 36 mil Caramba. pessoas no evento. E sexta, sábado, domingo, né? 3 dias de Sexta, sábado, domingo. Foi assim, um dos primeiros eventos. A gente teve muito teste de fogo lá nesse primeiro ano. Eu acho que o Robinho e a equipe dele lá na parte técnica operacional passou por esse teste de fogo todo. E eu tenho certeza em afirmar que hoje o Expo Centro, além de ser muito moderno, está muito bem moderno. estruturado, está preparado para receber eventos já de porte internacional, né? A gente quer fazer lá, obviamente, vai lá, né? Uma NBA Experience, a gente quer fazer lá uma Copa Davis, um UFC, esses eventos que não poderiam acontecer em Santa Catarina única e exclusivamente porque nós não tínhamos um espaço para isso, não poderiam acontecer no sul do Brasil porque a gente não tinha um espaço para isso. Hoje tem o Expo Centro Balneário Camboriú, que... Cara, um UFC é uma parada, porra. cara, tem E muita impressionante coisa sem legal. estrutura, estacionamento, acesso muito bom, logo na Na beira E da é- BR. e ali- beira da BR, Aí vem de né? São Então, Paulo, dos grandes centros, que externamente ele é bonito, mas naturalmente que internamente impressiona quem lá nos visita. Impressiona. É maravilhoso. Que É, vem de São ali Paulo, aquela- do Rio A entrada ali é um shopping center, né, cara? Praça de alimentação e tal. Né? são Sim, 33 mil impressionante. metros quadrados, realmente 60 mil pessoas. E podem o ir, modelo ali, então, também são X anos, Contrato de 20 anos. 20. 20 É anos. 20 mais 20, tem esse lance, né? De... É que uma concessão, ela pode ser no máximo de até 35 anos o contrato. Ah, Tá? E ela pode ser renovável ou não. Neste caso, ela não é renovável, mas ela pode ser reequilibrada se em vocês... até 35 anos. Numa concessão, os estudos econômico-financeiros de viabilidade, baseado na engenharia e tudo que permeia isso aí, é essa análise que determina o tempo. Ninguém simplesmente tira da cabeça que vai ser 20 anos, vai ser Não. 25, vai ser 35. A taxa, a TIA, né, a taxa interna de retorno e outras variáveis que vão determinar
o tempo adequado que tem essa concessão para ter o retorno garantido ao investidor e garantir ao governo também o atendimento às suas premissas. Sempre lembrando que se der errado, quem arca com os custos é a iniciativa privada. Mas Não aí, é o poder mas público. tipo assim, deu errado, tá chegando nos 20, peraí, poder público, a gente precisa de mais 2, 3 anos aqui pra... Não, tudo bem, mas Aí eu isso não é dar errado, isso é desequilibrado. Entendi. Dar errado é falir o negócio. Não captar eventos, não ter dinheiro para manutenção. E ali o custa poder do público empreendedor. também tem uma participação. Ali na construção. Não, mas eu digo no resultado. É outorga fixa e outorga variável, né? O que a gente tem nos modelos de concessão, a gente tem sempre, ou em geral, a gente tem a outorga fixa e outorga variável. Então ganhou a licitação quem deu a maior outorga fixa, que era no mínimo 10 milhões... 10 milhões 500 e alguma coisa. 650. 10 milhões, então o lance mínimo era 10 milhões e 150. Quem pagasse Pagou mais... Pix na conta do Estado e Não, boa. quem ofertasse mais ganhava a licitação. Ganhou a licitação, Pix na conta do Estado. Além disso, tem a outorga variável, que é um valor, também norteado por esses mesmos estudos que o Robinho citou aqui, que pode ser entre X% e até... Começa em 10. Começa em 10, dependendo da tua eficiência nesse modelo que o Estado desenvolveu, que é um bom modelo. Quanto mais eficiente tu for na gestão, menos tu paga. Isso Então, em vários temas. Mas como é que se são, chega... são premissas estipuladas em edital e que vale falar isso, vale absolutamente para qualquer concessão, né? Mas lá no caso, são 25 premissas que vão somando pontinho para reduzir de 10% para até 5%. Mas tu tem Wi-Fi disponibilizado, controle de pragas, energia solar, aproveitamento de água de chuva, Pesquisa de satisfação do usuário. Envolvimento com a E comunidade. é claro que vocês vão fazer os consegues. 25 pontos, tem que manter isso. A gente, sim, a gente está implantando todos eles, né, obviamente. Só que tem Enfermaria coisas que não são disponível. fáceis de implantar. né, Tem porque coisas um que às vezes espaço não é nem grande. viável, porque tu vai economizar um percentual ali pro Estado, mas às vezes é caro também para implantar, sei lá. E nisso, nas concessões, voltando no tema geral da concessão, por exemplo, na concessão da iluminação pública, tem inúmeras análises lá que não interferem no repasse diretamente, como no nosso caso, mas provoca multa concessionária. Então, na iluminação pública, tem várias premissas lá. Se não atender o cidadão em 48 horas, se repetir isso no meio, em 2 meses, de cada detalhe vai ser construído especificamente para cada edital, mas tu vai multando a concessionária por não atingir alguns índices de eficiência exigidos em edital. Isso é fundamental para ter o controle de uma concessão e garantir que o serviço está sendo entregue como foi desenhado na concessão. Então, vocês percebem que a gente está misturando aqui dois assuntos que obviamente, eles se mesclam aí, né? Mas os projetos que norteiam a concessão e a gestão da concessão. Então, a gente falou um pouquinho, porque como a gente virou concessionário agora, então a gente falou um pouquinho da praça, falou um pouquinho do Expocentro, e espero falar de outras no futuro com vocês, porque essa é a linha que nós vamos adotar agora. Nós vamos solidificar os estudos que a gente já faz e vamos ficar de olho em outras concessões que acontecem em Blumenau, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, na região sul, nesta ordem. Então, o que for interessante para a gente vai participar. Obviamente, dentro das limitações, porque quando tu faz os estudos, tu não pode ser concorrente dessa licitação. Então, os municípios que a gente atua fazendo os estudos de concessão, obviamente que nós não vamos participar lá porque a gente está impedido, porque a gente... Vocês que desenvolvem as regras, né? A não ser que isso for uma PMI, que é um Programa Municipal de Interesse, que é um modelo diferente de se construir uma concessão. Porque quando a gente é contratado para fazer um estudo de concessão, a gente entrega 4 cadernos, que é o que a legislação pede. Um caderno operacional, que determina os estudos preliminares, estudo de demanda, como vai funcionar a operação. Um caderno técnico, que desenha, através da engenharia e da arquitetura, como será efetivamente aquele equipamento, aquele projeto. Um caderno de viabilidade econômico-financeira, que pega essas premissas do caderno técnico e operacional e coloca numa planilha para ver se isso aí paga a conta ou não. E o caderno jurídico, que prepara todos os documentos para esta concessão. Do edital a todos os modelos. 700 páginas, 1000 páginas, isso aí. Isso é o que a gente faz. Então, quando a gente é contratado para fazer isso, a gente tem uma equipe multidisciplinar, transversal, não só da Insight, de outros profissionais de outras áreas, porque quando a gente fala de cemitério é uma coisa, fala de Zona Azul é outra, quando a gente fala de saneamento básico é outra equipe, assim por diante. Transporte coletivo é outra. Transporte coletivo, exatamente. Então a gente tem essa equipe transversal e multidisciplinar que nos auxilia e a gente faz isso. E a gente quer continuar fazendo isso. Só que existe mas nem todos os municípios
têm dinheiro para pagar esses estudos. Que eles podem custar lá de 200, 300 mil até 2 milhões de reais, dependendo da complexidade, até mais, né, Robin? Sim. Dependendo da complexidade dos estudos. Então, a legislação criou um mecanismo chamado PMI, ou MIP, dependendo de quem é a motivação, que é quando o governo quer fazer um projeto de uma PPP, não tem dinheiro para pagar os estudos, e é o seguinte, alguém está afim de fazer os estudos aí para mim? Eu quero fazer essa concessão, se tu apresentar um estudo bacana, eu boto em licitação. Neste caso, a gente pode construir os estudos, apresentar para o município tem lá todo um regramento, uma normativa para aprovar esses estudos e colocar em licitação e a gente participar da licitação. Porque o grande problema hoje das concessões no Brasil ainda é que 85% das que nascem morrem antes de se tornar um contrato público. O cara lança a concessão, faz a licitação, ela dá deserta, o cara perdeu. O cara quer fazer a concessão, faz os estudos mal feitos, vai para o tribunal mata a concessão. Então hoje o Brasil é amador em fazer concessões. Cara, olha o campo que existe. Mas isso nós já olhamos há 6 anos atrás, nós estamos trabalhando nisso. Para com essa. Mas a taxa de mortalidade é imensa nos estudos de concessão. Não, a gente... E a nossa grande vantagem é que a gente está fazendo isso há bastante tempo e a gente hoje tem capacidade desse tipo de análise. Vou dar um exemplo para vocês. Já é público, acho que a gente pode falar da PMI de Joinville, né? Pode, claro. Acho um grande case, inclusive, que vai... A Joinville, todos vocês conhecem a cerveja Antártica de Joinville. Claro. Nós dois sim, não sei se os dois... Os pais de vocês certamente conhecem. Se não fosse Joinville, não era Antártica. Então. Por causa da água. Aquele espaço lá, hoje é uma cidadela cultural, é um espaço da prefeitura que não está degradado, mas está subutilizado. Mas tem áreas do fundo bem degradadas, né? Sim. É um espaço que hoje está Joinville é uma cidade industrial, vocacionada para outra, não é turística e tal. Mas, pô, eu fui um final de semana lá, não tem nada para fazer, cara. É um negócio meio surreal. Terá. E aí, o que Joinville quis? Joinville quis dar vida àquele espaço. Eu vi, tipo, falta alguma coisa assim. Joinville quis dar vida àquele espaço. Aí lançou uma PMI, ou seja, por iniciativa do poder público, a gente diz, quero melhorar esse espaço aí. Empresas que tiverem afim... Que atenderem a qualificação, porque para fazer o estudo tem que comprovar de que tua empresa tem capacidade para fazer os estudos conforme são exigidos. Exatamente. Então, assim, aí ele lança a PMI com essa qualificação técnica. Eu brinco que estavam afim, porque empresas que não estão nessa área, mesmo que sejam de engenharia ou de arquitetura, não chegam nem perto de projetos assim, porque eles sabem que não é um negócio simples. A gente se credenciou, um consórcio, na realidade, de empresa, a Insight e mais algumas empresas, se credenciou para fazer o projeto. Para fazer o projeto. Com outros concorrentes, inclusive o concorrente que se credenciou também é uma empresa nacionalmente muito bem conhecida, então eu acho que é a maior do mercado hoje em projetos de PPP. E aí a gente vai entregar os cadernos sob nossos custos para a prefeitura. E a prefeitura, nesse edital, já estipula qual é o valor. Porque, assim, quando é PMI, a prefeitura não vai pagar pelo estudo. Como é que nós vamos ser ressarcidos desse investimento elevado? Pois quem paga essa conta se vocês não ganhar? Quem vencer a concessão, se não formos nós, quem vencer a concessão, o primeiro ato é pagar os estudos. Então, toda essa conta do estudo para viabilizar vai para o Ou seja, vocês vão ganhar o do estudo com certeza. Se a concessão sair. Então, se o nosso estudo for bom... O risco é 85% de mortalidade. A gente tem um risco de 85% de dar errado. Então a gente confia no nosso taco, a gente vai fazer um puta estudo técnico, um puta estudo preliminar, nós vamos fazer uma baita plano de viabilidade, vamos fazer um estudo jurídico adequado, a prefeitura vai pegar e vai dizer, legal, gostei, vou licitar. E a gente tem certeza que o mercado vai comprar essa ideia e alguém vai ganhar essa concessão. Se isso der certo, a gente é remunerado, senão não. E vale a pena citar que todo o processo de concessão, todos os estudos passam por algumas etapas obrigatórias. Então, todo o processo tem que ir para consulta pública, tem que ir para audiência pública, tem que enviar ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina para depois ter sua publicação. Então, nesse caso, é 2 milhões de ressarcimento, que somos em 3 empresas do consórcio, mas existe sim o risco de não dar certo. Grande. E esse risco é todo de quem está investindo em fazer esses estudos. E por que para a gente é muito importante fazer? Porque a gente está aprendendo lá também. Por mais que a gente já sabe, a gente precisa fazer Santa Catarina e o Brasil entender que concessão é o caminho do futuro. E se der certo, irmão, mais um contrato de 30 anos. Faria negócio com o poder público, Felipe?
Tá difícil de... Olha, tem que me convencer ali no... A vantagem das concessões é que ele acaba sendo privado da gestão e tu não depende, em geral, não tem ingerência do poder público. Vocês empreendem em alguma outra área que não voltar à concessão hoje, Fábio? A gente tem algumas ações em alguns municípios de forma privada e sem nenhuma relação, mas são projetos que estão começando e que... Não, é que assim, obviamente, né? A gente vai trabalhando e vai vendo outras oportunidades. Como a gente não quer apostar todos os ovinhos na mesma cesta, né? Então hoje a gente começou na área de construção civil de forma muito tímida em algumas coisas. Nós estamos participando junto com a Select na criação de um fundo para a área de investimentos financeiros. Outra coisa, hoje a gente já tem contratos com outras empresas de representação para os municípios em alguns outros serviços. Hoje a gente já tem investimentos em outras áreas para diversificar a nossa carteira, mas 95% do que a gente faz hoje são os projetos de concessão. Até porque a gente está disputando em Joinville com outro consórcio, que é de uma grande empresa do Brasil, mas o que nos possibilitou sentar na mesa e discutir, debater no mesmo nível foi estudar, se preparar. O Fábio ficou 1 ano na Espanha, no Instituto do Aznar, do ex-primeiro-ministro espanhol, aprendendo sobre concessões da Europa, que isso é muito vivo lá. Eu tive a oportunidade de ficar na Itália também, estudando esse tema. Então a gente vem se preparando, se qualificando para poder sentar na mesa e conversar com qualquer grande empresa do Brasil que atua em concessões para poder dialogar, debater e atuar efetivamente nisso. Esse final de semana a gente teve lá em Balneário Camboriú um evento muito bacana chamado Jogue no Hard. Não sei se vocês acompanharam. A gente viu, sim. Isso é que a gente divulgou também no site, se não me engano. Muito, muito bacana. É a primeira palestra que teve, que foi na realidade, com o organizador do evento, que era um pool de vários palestrantes de várias empresas diferentes e tal. Começou às 9 da manhã, foi até às 9 da noite. Né? Atrasou um pouquinho o começo, deu muita gente, foi até às 11h30 da noite. 10 palestras, uma atrás da outra. Aquela loucuragem, né? Isso. E o cara falou no começo um negócio muito interessante, que empreender, né, é que nem jogar videogame. Só que quando tu liga o videogame, a primeira coisa que aparece ali na tela é o seguinte: tu quer jogar no modo fácil, no easy, no medium ou no hard, né? E empreender é só jogar no hard. Né? Então, é bem isso, assim. E eu acho que tanto eu quanto o Robinho, a gente fez essa opção, eu acho que foi no nascimento. Porque nada é fácil, véio. É sempre no hard, irmão. É sempre no hard, assim, ó. Deus botou as 3 telinhas lá do hard. Aí, assim, isso a gente brinca até, eu e ele, a semana passamos por um momento bacana aí de uma superação de um outro evento hard que a gente viveu. E a gente falou, cara, não pode ser, né, cara? Sempre tem que ser com emoção, sempre tem que ser no nível hard, sempre. Aí quando o cara falou aquilo, eu pensei, pô, é verdade, cara. Porque os projetos para TPA foi questionado. Teve que bater. O Expocentro também. Hard. A praça também, né, irmão? Hard total. Né, cara? E eu vou te dizer, os outros projetos, assim, também passam por isso. Porque quando a gente propõe, quando a gente vai fazer uma reunião de início de trabalho, né, numa prefeitura ou com uma empresa, né, que quer entrar para a área de concessões, e a gente vai lá tentar tirar do cara o que ele quer fazer, o cara também não vem com um projeto fácil, né, cara? Ele podia fazer, sei lá, iluminação pública, que já está consolidado. Não, o cara quer fazer cemitério. O cara quer fazer, transporte. 20 anos o transporte público não funciona. Ah, que bom que vocês estão contratados. O primeiro projeto que vocês vão modelar para mim é o de transporte público. Pô, tá falido no mundo inteiro, né, cara? Sem a participação do poder público não funciona. Nem na Europa, nem nos Estados Unidos, nem em lugar nenhum do mundo. Mas no Brasil eles querem que o usuário pague a conta toda e a prefeitura não bota a mão no bolso. Impossível, né, cara? Não, o meu sonho é botar transporte público aqui para a população. Falei, bom, então é sempre no hard, não tem... Ô, Fábio, Robinho, a importância da sociedade, cara, para vocês, hein? Como é que é lidar nesse casamento? Cara, a sociedade é literalmente a base de tudo, né? Tudo que tu faz, tudo que tu se envolve é pensando no bem comum. O melhor para as pessoas, o melhor para nossa família, para a família de todos. Então, isso também está diretamente ligado às concessões, porque quando tu desenha uma concessão, é o tripé que o Fábio falou, né? Tem que ter viabilidade de poder público, tem que ter retorno para o investidor, mas tem que atender às necessidades e exigências da sociedade. Então, isso é fundamental. E na nossa vida, como o Fábio falou, nada foi fácil, tudo foi hard.
a gente tem no coração isso muito forte, né? Na intenção e no desejo, e na vontade, e na luta e na batalha diária em poder atender as expectativas E vocês desejos. dois, enquanto sócios também, nos consórcios que vocês formaram, como é que é lidar, tipo, que vocês dois são sócios aqui, tem sócio na praça com mais gente, aí tem mais sócio lá em Balneário, aí tem mais, como é que é lidar? A sociedade no É, sentido Mas foi bonito que você falou, valeu pra Foi, corte. valeu, Mas vou te dizer assim, ó. Dá pra até fazer um corte. William. Assim, eu e o Robinho a gente nunca teve dificuldade, né? Eu brinco com ele, eu já ouvi da boca dele também, assim, o Robinho é irmão. Eu tenho uma irmã mulher só, né? O Robinho tem mais irmãos. O Robinho é meu irmão, né? Que eu não tive na vida, eu encontrei e a gente, porra. Então, assim, eu brinco assim, que nessa sociedade tem que ter um policial bom, um policial ruim, né? O Robinho é um policial bom. Eu não me importo de ser o Tá policial ligado? ruim. Tá entendeu? ligado? Nisso Então, eu tô assim, ligado já. Porque. Mas isso não é forçadamente, né? Isso Não, é a característica. é só fruto da minha germanidade e do açorianismo dele. Né? E o Robinho é um cara nitidamente mais simpático, mais queridão e tal. E eu sou um cara mais linha dura, assim. Alemãozão. Mas isso também nos fez. Cara, eu acho Equilibra, que né? nesses 10 anos que a gente vai completar esse ano. Aliás, a gente nem pensou nisso, né? Fazer uma festa. Pode me ginástica convidar. pro. 10 também. 10 anos. Ah, a gente vai precisar, completar esse churrasqueira ano. aí. Cara, a gente nunca. Ah, o mínimo a é gente fazer lá no nunca- Expo né, A pô? gente nunca teve uma discussão que não foi técnica. Eu e o Robin já discordamos em muitas coisas, a gente já fez muito debate em relação aos assuntos e aonde a gente quer chegar e de que forma a gente vai fazer, mas a gente nunca teve uma discussão que não foi técnica, né, Robin? Assim, Não, e é de verdade quando eu falo também. Às vezes as pessoas perguntam: o que tu e o Fábio são? Nós somos irmãos? É verdade. Sim, verdade. Porque realmente a gente se completa na empresa, cada um com a sua característica, cada um com o seu conhecimento, cada um com a sua visão. E essa relação lá com o seu Djalma, com a Select, com isso. cara, é contratual, né, irmão? Pra mim. Né? Pra mim o que tá escrito tá válido. O que não tá escrito não tá válido e assim a gente vai tocando a relação. Mas naturalmente toda sociedade, como tu envolve muitos desejos e visões, tem que estar escrito, né? Tem que Tem, estar lá tá. pontuado para poder cada um cobrar aquilo que pode cobrar e cada um também ser cobrado por aquilo que tá. Então é fundamental que numa sociedade tu tenha muito claro as obrigações de cada um, os direitos, os deveres. Perfeito. Isso é fundamental. Na relação humana, no dia a dia é difícil, seja em casa e numa sociedade também passa pelas suas dificuldades. Tem que debater, tem que botar na mesa, tem que discutir. Então é fundamental em Só qualquer no casamento sociedade. que geralmente pende para um lado específico. Né? Normalmente sempre o mesmo lado. Não sei como é o de vocês. Lá em casa quem manda é a Patrícia. Né? Aqui Tamo também. junto. Mas eu vou te dizer um negócio assim. Eu brinco que é o que tá escrito, mas não é por germanidade, não. É porque é o seguinte, cara. Cada um tem o seu papel. Eu brinco que vale mais um acordo de acionista do que um contrato social. Né? Porque no acordo de acionista, primeiro que tu entra no acordo de acionista com o teu tamanho. Então, se eu tenho 5% do negócio, irmão, eu nunca vou querer mandar como se eu tivesse 40, 50 ou a maioria do negócio. Eu tenho 5%. Então, vou tentar imprimir o meu ritmo, falar, fazer e tal. Mas eu sei que o meu poder de decisão é o que está escrito no acordo de acionistas. Então, a gente tem que ter muita clareza nisso. Né? Ao mesmo tempo, eu também não tenho nenhuma vontade ou nenhuma vocação para falar amém ou para ser capaz de alguém, né? Então, assim, e nem o Robinho. Então, a gente tem muito claro, assim, pô, qual é a nossa participação nesse negócio aqui? É essa. Pô, qual é a nossa participação naquele negócio aqui? É aquela. Então, a gente trata cada negócio de acordo com aquilo que está escrito no acordo de acionistas, o que a gente tem que fazer. As experiências, a vida, o cotidiano foram nos dando essa experiência da importância de ter um acordo de acionista e tá muito claro lá todos esses detalhes que o Fábio comentou. Talvez a relação também com o poder público, está sempre tudo no papel, então isso dá uma experiência. Cara, e né? uma das coisas que mais me ajudou nessa trajetória aí de a gente acabar trabalhando com o poder público, mas no lado aqui da iniciativa privada, mas que me ajudou muito no poder público foi ouvir. Né, cara, eu, assim como tu, eu acho, né, João, a gente é parecido nisso, a gente gosta, quando tinha a tua idade, eu devo ser aqui uns 10 anos mais velho que você, ou talvez mais. 32 eu tô. 45, então um pouco mais. Mas eu gostava de falar muito mais do que ouvir. Né? Mas não por maldade, por vontade. Né? E hoje eu aprendi que eu não posso querer
falar mais do que ouvir, principalmente onde eu não tenho a necessidade nem o dever de fazer isso, né? E, enfim, a gente vai se moldando, vai se aprendeu isso ajustando aqui, viu, Fábio? ao longo da trajetória, né? Eu e o Felipe falamos já algumas vezes, né, Felipe? Que no podcast a gente aprendeu a ouvir. Que eu e o Felipe tem uma característica de falar bastante, a gente fala, troca ideia, pá. E aqui a gente Eu me seguro muito aqui. aqui a gente tem que ouvir o Eu convidado, escuto porque o mais. objetivo aqui é ouvir vocês hoje. É óbvio que vez ou outra a gente faz uma contribuição. Mas o que tu falou é bem verdade, a gente aprendeu muito isso aqui. Aprendemos. E o poder público me ensinou muito isso, né? A ouvir todos. Uhum. Porque muitas vezes, tu escutando uma pessoa que tem características absolutamente diferentes das tuas, tu aprende muito. E não são só características empresariais, ou sociais, ou financeiras. Não, é o conjunto delas. Então, muitas vezes, numa conversa, com um cidadão mais simples ou com um grande empresário, tu tira lições similares. Claro. Né? E, já tive a oportunidade de sentar nas melhores mesas da nossa área no Brasil todo. E já tive a oportunidade de conversar com pessoas muito simples e muito necessitadas, tanto eu quanto o Robinho. E, cara, em todas essas conversas, se a gente tá disposto a ouvir, disposto a ouvir, uma coisa é tu ouvir, outra coisa é tá disposto a ouvir. Mas é escutar o teu ouvir, né? Eu queria só alencar, a gente teve uma aula sobre PPP e parabéns, Top né, demais. pelo trabalho de vocês. É um tema Vasto, né, cara? e tecnicamente às vezes difícil para as pessoas poderem compreender, Sim, mas é legal esse registro. vai avançar demais esse tema e as pessoas vão a cada dia mais ouvir isso, né? É muito massa esse registro, porque assim, eu fico imaginando, né, se o YouTube não falir, né, nem o Spotify, isso vai ficar registrado ali. Então daqui 5, 10 anos, daqui a pouco a gente vendo acontecer com mais frequência, se tornando algo muito mais comum, né? A gente vê esse registro bacana. Só que eu percebi uma característica assim, tudo é muito regrado, né? Contrato, estudo, avaliação, documentação. E isso, de alguma forma, é bem diferente de quem empreende na iniciativa privada, né, Felipe? A gente tem a característica na privada de, vai fazendo, cara, vamos dar ali, vamos tentar, né? Errou e tal. Aí a pergunta é, vocês acham que para quem tem essa experiência de vocês junto ao poder público e vir para a iniciativa privada, torna o game mais easy? Acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que pessoas com características diferentes da nossa teriam que estudar muito mais, teriam que se apaixonar muito mais, ou talvez nosso processo de estudo e paixão foi muito prévio à empresa, né, para ter essa visão. Porque muitas vezes, cara, tu conversa com um prefeito de uma cidade lá pequenininha, que não tem a menor ideia do que é concessão. Nem sabe. Né? Vamos lá, né? Mesmo cidade média ou grande aí. Ninguém sabe de verdade o que é bem. Na verdade, ninguém sabe. Eu já escutei cada cara, assim, que deveria ter obrigação disso. Daí quando o cara vai lá falar, ele confunde tudo. Ele acha que PPP é um programa de mutirão, onde a prefeitura dá areia, o outro dá o lajota e a gente faz a rua. Pô, não é isso, né, irmão? E tu acha que tu, trazendo essa tua expertise de processo e tal, para a iniciativa privada, se vocês fossem tocar um negócio absolutamente sem relação com o poder público, acho que seria mais fácil? Cara, eu concordo com vocês que, gestão é processo, pessoa e produto, né? Então, se a gente tem um produto, né, cara, tu tem um processo bem definido, mas tu não tem relação pessoal, né, e cada um desses componentes são absolutamente, no meu ponto de vista, importantes para o resultado, né? E acho, cara, que o conjunto da obra é fundamental. E neste caso, os processos da construção de uma concessão estão bem desenhados. Por lei. Não pode ser diferente. Não pode ser diferente. A regra é clara. A regra é clara. Porém, a insegurança jurídica do país hoje é o nosso principal desafio. Porque hoje, mesmo uma concessão bem regrada, clara, com lei, na caneta de um gestor mal intencionado, de um membro do judiciário mal intencionado, né? Ela pode se esvair. Que digamos que não é possível desistir? Não, é absolutamente comum no Brasil, né? Eu quero te dizer que eu já vi contratos em São Paulo, fixos, em funcionamento, que com a caneta de um juiz, irmão, ou de um promotor, acabou e quebrou a empresa. Porque se o gestor público já tem dificuldade, muitas vezes, de entender a concessão a parceria público-privada, apesar de todos os registros, leis vigentes, um juiz, naturalmente, que trata de várias áreas, está lá na área criminal, na área cívica, um pouco cai na fazenda pública e vai tratar do problema.
É difícil Sim. compreender e conseguir ter uma análise correta sobre o processo. Mas são dificuldades diferentes de quem empreende sem essa relação das concessões. Mas as adversidades no poder público nessa relação te imprimem em algumas situações que acho que ajudariam Uma relação numa privada. relação privada. O que a gente está fazendo aqui, né, João? Nosso objetivo no podcast é network, né? Construir Conectar relação. pessoas, construir relação. Qual a opinião de vocês sobre o network hoje? A importância. A importância. Cara, no nosso caso, ele é fundamental, né? Apesar de que esse não é muito difícil, entre aspas, mas ele mexe em geral, com políticos, que tem, dentre as suas características, um ego. Sim. Tem mais essa questão do ego impressa, porque o político ele é testado de 4 em 4 anos, irmão. Né? Diferente dos outros poderes, o poder executivo e o legislativo, se tu não faz um bom trabalho, o cara pode falar o que quiser, mas não fez um bom trabalho, manda o cara embora e um abraço pro gaiteiro. Né? E quem faz isso é a população por uma série de impressões que ela tem em relação ao camarada. Né? Então, quando o cara quer fazer, ele vai fazer, vai procurar fazer bem feito, porque ele quer causar essa boa impressão. E no nosso caso, a gente trabalha muito com as prefeituras. Então, a gente sabe que o nosso network tem que ser com os prefeitos. Aí, com que tipo de prefeito? Com aqueles que têm disposição de fazer trabalho de perfil concessão, com empresários que têm disposição de fazer trabalho de concessão. Né? Só que no nosso caso, quando a gente faz uma PMI ou uma MIP, ou um trabalho de PPP, tem uma das partes ali dessa construção desses cadernos que chama roadshow, né? Que é a hora que tu mostra os cadernos para o mercado para ver se a gente está indo no caminho certo ou se o mercado quer dar alguma contribuição para a construção desse projeto. O empresário dizer, tá no caminho ou não, peraí, vamos... Isso. Então, Despertar neles o interesse também em participar desse É que processo. não pode também rolar uma concessão se não tiver interessado, né? Não faz sentido. Exatamente, por isso que é muito importante isso o poder público não pode fazer. Ele não pode construir uma licitação e antes de lançar ela, chamar o cara e dizer assim, ô Bitch, vou fazer uma licitação dessa aqui, o que tu acha? Né? Isso o poder público não pode fazer por forma de lei. Na construção de um projeto de parceria público-privada, isto é possível. Porque, como geralmente são volumes grandes de dinheiro que o poder público não teria capacidade de fazer, não adianta tu fazer todo esse trabalho para chegar lá no final, tu apresentar um baita projeto, tu vai botar uma licitação na rua e o cara dizer... Então, se não tiver a relação ali, se não tiver o networking... É que, em geral, as prefeituras, né, o servidor de maneira geral, é utópico, né? E o ótimo não pode inviabilizar o bom, né? É uma frase que o Fábio usa. Então, às vezes tu desenha uma concessão, mas ela não tem viabilidade econômico-financeira, tu não vai ter nenhum interessado e não vai conseguir entregar à sociedade, à comunidade, aquilo que ela deseja, né? Então tem que ter um equilíbrio. Tem equilíbrio entre aquilo que é possível, é viável, que vai despertar o interesse e aquilo que tu pode entregar à sociedade. E tudo isso é fundamental, o networking e as relações para poder construir esse espectro. Hoje a Insight, então, além da consultoria para prefeituras, para contratos de concessões de terceiros, tem os seus próprios projetos, suas próprias concessões. A praça, o Expocentro de Balneário, que é talvez, acho que a maior operação hoje, e um PMI em Joinville, né? Não, tem outros estudos em andamento, mas o PMI de Joinville é o que vale acho que tinha um PMI na região aqui também, né? Não sei se pode falar. Não, tem o PMI do Morro Azul, que Timbó, não está concluso ainda por ajustes entre o que a gente está apresentando, que a Prefeitura de Timbó efetivamente quer que... Pô, ali é do caramba, né, cara? Um baita estrutura. É uma estrutura que precisa ter viabilidade econômico-financeira. Mas é bonito ali, tomara que dê certo. Sim, é lindo. Mas o objetivo de vocês, então, agora é focar em assumir concessões. Esse é o futuro da Insight. A gente vai diariamente debatendo, conversando e avançando, mas naturalmente naquela... Percebo que é uma discussão entre os sócios. Chegando uma pergunta que tá quente. Mas naturalmente que a concessão do Expocentro, que é a maior que a gente vive, nos deu a imaginação naturalmente amplia, a gente tem interesse e desejo em poder principalmente quando dá certo, né? Cara, isso abriu uma outra vibe aí no trabalho da empresa. Como eu falei para vocês aqui, em várias oportunidades aqui, uma concessão ou uma PMI, uma PPP, é um fluxo financeiro, irmão.
Tem que ter começo, meio e fim, tem que dar O certo. resto a gente sabe. Pessoas, processo e produto. Exato. Então, Perfeito. vai abrir uma infinidade de oportunidades. Uhum. Quem tiver preparado tecnicamente e financeiramente para tocar, né? Aí tem as nuances técnicas aqui que não vale a pena a gente entrar. Mas hoje, nosso trabalho é monitorar oportunidades. Uhum. E agarrar o cavalo. Monitorar oportunidades. Tem oportunidades que valem a pena e tem oportunidades que simplesmente não valem a pena dentro daquilo que a gente está prospectando para o futuro da empresa. Entendi. Cara, animal, acho que a gente fez um baita de um registro. Show de Quero bola. agradecer mais uma vez, Fábio Fiedler, Robinson Soares, vocês se disporem desse tempo, vir aqui conversar com a gente. Parabenizar, né, cara, mostrar esse outro lado de vocês empreendendo. E o mais massa, acho que unindo as duas vocações, né, Fábio, que é a política, né, Robinho, e o empreendedorismo, né? Muitas vezes as pessoas têm uma visão um pouco deturpada desse setor, É verdade. e eu acho que também a gente pode estar contribuindo para desmistificar essa visão errônea, né, de que tem rolo, licitação, concessão é problema, não vou participar. Sabe, o Robinho deu Tá. esse gancho aí. Eu sei que se eu não falar, ele vai falar na minha frente. Ah, A gente resolveu participar de contratos que trazem dinheiro para a prefeitura e não que tomam dinheiro da prefeitura. entendi. Então, a gente faz assessorias para prefeituras, a gente faz projetos específicos e tal. Todas essas assessorias e todos esses projetos e as concessões que a gente participa vão entregar dinheiro para o poder público e não vão tomar dinheiro do poder público. Uhum. Então, essa é uma premissa que está lá nas nossas... E é um modelo mais sustentável, então, um modelo mais seguro. Não, cara, é um modelo mais racional. Hoje o poder público e o Brasil passa por uma caça às bruxas que não tem tamanho. Sim. Nós não passamos uma semana sem ver uma notícia ruim. Prefeito preso, deputado sendo investigado, aquele rolê. É quando tu fala, pô, licitação é rolo, é isso que a gente não deseja, não quer e Sim. de maneira alguma participar. Por isso que a gente participa daquilo que a gente vai levar dinheiro dinheiro da iniciativa privada do poder público e não participar de processo que eu dependa de receber dinheiro para alguém falar, estão ganhando dinheiro da prefeitura, foi rolo na licitação, Não, tá e de é- sacanagem. Mas né? mesmo nesses casos, até desmistificar isso também. Claro. São situações onde a prefeitura, né? A gente está tendo uma discussão que está em ebulição aí, que é o repasse para o transporte coletivo, né? O Fábio falou. Que no mundo é A subsidiado, prefeitura no Brasil está é que não subsidiando, acho que acontece. até aqui em Blumenau foi 30 milhões e tal, é um Cara, rolo. E aí a gente vê assim, ou faz isso ou fecha o ônibus, né? Não tem? É que eu vou dizer assim, ó, sabe onde é que começou errado o Ah. processo de concessão do transporte público de Blumenau? Ah, Nos projetos. A gente fez uma caducidade do sistema antigo, não desenvolveu um projeto adequado pensando na cidade para frente, no modelo de transporte público que a gente queria. uhum. Esse registro não foi bem feito, consequentemente a licitação foi frágil, que deu motivo para as pessoas dizer o seguinte: eu vou andar nesse ônibus aí, vou de patinete. Não, vou de moto. Não, vou de carona. E aí reduziu. Eu não quero andar. Quando tu... O Robinho morou na Itália e eu morei na Espanha. Sabe qual é o modelo de transporte público mais utilizado em Madrid pelos idosos, portadores de necessidades especiais, cadeirantes, mãe com carrinho de bebê? Ônibus, não? Ônibus. Não é o metrô, não é o Uber, é o ônibus. Porque o ônibus lá, que tem 50% de subsídio público, ou seja, quando o cidadão paga 4 euros por uma passagem, o Estado está pagando mais 4 para subsidiar aquilo, porque ele entende que é muito melhor que a gente vá de ônibus do que de carro, que é muito melhor que a gente vá coletivo do que individual. E aqui não, irmão. Aqui é feio andar de ônibus. Aqui é feio tu pegar ônibus. É questão cultural, né? Mas isso precisa ser mudado com um bom projeto de mobilidade urbana para a cidade e não com isso que fizeram com a nossa cidade. uma educação, né? Hoje o cara tem que subir 3 degraus, irmão, para subir num ônibus. Sim. Como é que um cara que tem redução de mobilidade vai fazer isso? Não, e a gente tava falando sobre. Ontem eu vi uma matéria sobre nanismo. Todo demais, tudo que é além disso tá errado, cara. É. Lá em Madrid o cara entra no ônibus ao nível da calçada e desembarca ao nível da calçada sem subir um degrau. Tem assento para criança de bebê, para assento de bebê dentro do Igual ônibus, para gordo, para botar mala. É a Entendeu? importância de É a você importância escrever os projetos é a e importância fazer. da inclusão e fazer um projeto bem feito, cara. A gente vive numa cidade que porra, tem 35 graus durante 3 meses e não tem um ar-condicionado no ônibus, irmão. É. E para botar ar-condicionado tem que botar dinheiro público? Óbvio.
Sim. Claro que tem. Mas se a gente quer que o nosso cidadão Use. ande de ônibus, tem que ter ar-condicionado. E para pagar a empresa botar ar-condicionado, tem que botar dinheiro público. É isso aí. E não ficar na discussão de que a prefeitura tá botando dinheiro, onde é que já se viu. Pô, é para as pessoas utilizarem, cara. A gente tinha estações de pré-embarque na Beira-Rio e na 7 de setembro com ar-condicionado. E nesta migração a gente acabou com isso. A gente tem a evolução dos corredores de ônibus na cidade que constantemente é ameaçada por pessoas que não conhecem da legislação e querem colocar lá van, táxi, não sei o quê. Porra, a discussão tão rasa em relação a esse tema, desculpa a minha paixão, mas é uma discussão tão rasa. Percebi que toquei na ferida. Não, é uma ali. relação rasa entre o que a gente precisa entregar para as pessoas e o que a gente discute na sociedade. E a gente vê empresário bem-sucedido falando que é um absurdo que a gente tem que botar 30 milhões no transporte coletivo. Então deixa 100, irmão, para ver se teu funcionário vai chegar na empresa. Sim. verdade. Porra, cara. Então é uma discussão é uma boba. discussão polêmica, precisa ser tratada, mas o mais legal de tudo, eu acho que a gente tem que fazer esse apanhado, é a desmistificação desses temas, né? A gente poder debater esses assuntos com a profundidade que é necessário, né? De licitação A em gente tem geral. cobrador, irmão, dentro do ônibus, cara. Sim. Porra, cara, quem é a outra- mãe que tem um filho e diz, meu sonho é que ele seja cobrador de ônibus, com nenhum desrespeito à profissão, irmão. Mas Blumenau tem 3% de desemprego, é pleno emprego aqui, o cara pode ser qualquer coisa além de cobrador. E a gente insiste no modal que está absolutamente ultrapassado, Sim. cara. A gente não tem passe semanal, não tem passe, além do trabalhador, não tem passe mensal, não tem passe para turista, não tem passe individual. Porra, a gente aceita dinheiro, irmão, dentro do ônibus. Barbaridade, cara. Ninguém mais usa dinheiro para nada. Eu particularmente faz tempo que não pego a nota na mão. tempo também. Mas enfim, o ponto que eu queria registrar, acho que assim, pra gente deixar bem marcado é isso, desmistificar esse assunto, conversar sobre concessão, PPP, eu acho que é um futuro, apesar, né, da gente ter um governo aí... Contratem a Insight para novos estudos. De mobilidade urbana da Mas cidade quando de o Fábio Blumenau. fala aqui todas essas preocupações, é isso aí, né? Um estudo, seja ele do transporte público, do saneamento, da iluminação Tu pode pública. falar da conclusão do estudo do transporte coletivo, daquele que a gente fez, já está público ou ainda é em contrato nosso? Não, ainda tá. É em contrato. Ah, tá. Mas tudo isso é preocupação que tu tem que ter quando constrói um projeto. Então, tudo isso é fruto Importância da de um vivência. projeto A gente bem tem que feito, construir né? um projeto que seja adequado para quem Sim. vai usar. Isso a gente leva como lição para qualquer negócio, né, cara? Óbvio que empreender na iniciativa privada é um pouco de, cara, se joga e vai fazendo avião, né? Que nem a gente falou, né? Mas Mas o que eu faço Mas um pouquinho de planejamento, estruturação de projeto tem que ter, né? Aquele risco calculado, o que fazer. o que Então. o Fábio estava citando é um projeto que a gente está estudando do transporte coletivo, que a intenção é que seja 100% subsidiado pelo poder público, para o usuário não pagar absolutamente nada para incentivar. Que é para ele Nós usar. vamos mostrar para o prefeito que E vale mais a pena ele pagar. ele pagar tudo do que ele ficar nessa tensão anual de aumenta, não aumenta, vai, não vai, bota, não bota, e ter um transporte público. E aí, teoricamente, ele está estimulando o cara a usar mais o ônibus. Enfim, né? Um tema bem Claro, polêmico, claro. mas faz bastante sentido a Mas gente um bom estudar estudo isso, né? é baseado nisso, na análise das necessidades, perspectivas, contribuições. Cara, Depois que bota massa. assim, ó, no YouTube, que não vai falir. Cidades do Não mundo vai falir. onde o transporte público é subsidiado 100%, ou é gratuito. Funciona? Bota lá para mim. Eu quero agradecer aos nossos patrocinadores antes da gente encerrar. A Arte Pro Comunicação Visual, sua comunicação visual aqui no estado de Santa Catarina. Inclusive atendemos lá no Expo Center também, já fizemos alguns Somos eventos lá. Passeios. Agradecer essa parceria, né? É bacana a gente registrar isso também. Nesse episódio a gente contou com o patrocínio da Mecânica Órbita, sua mecânica ali no bairro Garcia, aqui em Blumenau. Mandar um abraço para a família do seu Ramiro, todo mundo que atende lá. Obrigado pelo apoio. E o apoio da NutriBlue Gastronomia Empresarial e PHNX Consultoria Imobiliária, sua imobiliária aqui para o Blumenau região e o estado e litoral de Santa Catarina. E a NutriBlue Comida Transportada, cozinha na sua indústria. Realmente o pessoal lá do Isaac, do Flávio, mandar um abraço também. Cara, só tenho a agradecer a gente fazer esse registro, parabenizar vocês pelo trabalho, né? E dizer que é uma honra mesmo a gente receber vocês aqui, trocar essa ideia, desmistificar muitos assuntos, assim, que no imaginário popular são assuntos polêmicos e que, na verdade, se a gente tratar com a normalidade devida, a gente percebe que não, é questão jurídica, empresarial e a vida que segue tem que tocar isso aí mesmo. Obrigadão, Fábio. Obrigado, Robinho. A gente que agradece a oportunidade demais, realmente interessante demais. Acho que é a primeira entrevista que a gente trata especificamente sobre concessões. Espero que no futuro, juntos, sim, a gente possa fazer. Agradecer demais, parabenizá-los. Obrigado. Realmente
pude ver um pouco antes aí as outras entrevistas. Legal. Acho que a gente precisa disso, discutir, debater, envolver os empreendedores, se conhecer, trocar experiência. Isso é fundamental para o crescimento de todos. Obrigado e parabéns a todos vocês. Sabe, só antes do Fábio se despedir também, esse é o nosso lema aqui, né? Nós somos um movimento de empreendedor para empreendedor, para contar histórias, viver momentos e compartilhar conhecimento. Então a gente é uma forma de se comunicar e aprender junto, né? Esse é o nosso manifesto. Legal, cara. Obrigado, Filipão. Valeu, João. Obrigado à equipe técnica toda aí que nos ajudou. Cara, é sempre um prazer poder conversar. Tomara que a gente tenha outras oportunidades dessa. Convoco aí a todos os nossos ouvintes aí do Spotify ou os nossos telespectadores do YouTube a botar o modo hard na vida também, né? Vale a pena no final das contas. É mais difícil acordar uma hora antes, né? É mais difícil a gente ficar aqui até 11 horas da noite conversando sobre um propósito, que é o que a gente fez, né? Mas vale muito a pena. É mais solitário fazer isso, né? É muito mais fácil tu estar no Medium, né? Onde todo mundo gosta de jogar, né? Talvez é um pouco sem graça tá no Easy, mas tem gente que também é afim, né? Mas fazer isso no modo hard aí também tem as suas vantagens. Então, parabéns a vocês, que eu tenho certeza que esse desafio que vocês estão empreendendo não é um desafio fácil, mas assim como todos aqueles que, assim como vocês e nós, jogam nesse nível de jogo, os resultados depois também são fantásticos. Então, obrigado pela oportunidade. Valeu, Obrigado, Fábio. Obrigado, Robinho. Filipão, mais um então. Fechamos. Você que Muito nos bem. assiste no YouTube, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos. E você que está no Spotify, também deixe seu like ali, compartilhe, ajude o nosso trabalho. Com certeza você vai estar contribuindo bastante para que a gente possa continuar crescendo. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu! Um abraço. Valeu.